o meu livro sobre tropicalismo, ele coloca uma teoria da alegoria que se distinguia exatamente da interpretação do Roberto Schwartz, né, ou de outros críticos lukácsianos, basicamente, né? Isso. Quer dizer, eu descobri o Walter Benjamin, o livro sobre a alegoria do Benjamin não existia no Brasil, aliás, não existia em francês e não existia em espanhol. Por acaso, então, um aluno meu na PUC, que era, na verdade, naquele tempo ligado aos dominicanos, ele conversava muito comigo e dizia que ia para a Itália para um trabalho qualquer. E eu falei para ele, pois é, vê se você encontra esse livro, que eu sei que existe em italiano. Ele trouxe para mim exatamente a edição italiana do livro sobre o Barroco, né? Quer dizer, desde o início, toda a minha discordância em relação a interpretações correntes do tropicalismo, principalmente aquela, como a do Roberto Schwartz, que localizava o tropicalismo como alguma coisa no campo do conservadorismo, né? Por causa da questão do espetáculo, né? da sua absorção dos signos do consumo, assim por diante. Quer dizer, a minha discordância de início está manifesta do começo ao fim do livro, principalmente no último capítulo, não é verdade? Então, isso era fundamental que eu percebi. E era claro que na análise do Roberto Schwartz, a maneira como ele trata a alegoria é um pouco insuficiente. Quer dizer, é insuficiente a análise da alegoria exatamente porque ele fica titubeando entre valorizar a importância do tropicalismo, né, e das imagens tropicalistas. Ele capta muito bem a eficácia da construção das imagens do tropicalismo, né? Mas, ao mesmo tempo, tenta localizá-lo de uma maneira que é mais lukácsiana, digamos, e que não... enfim, que se aproxima muito mais do simbólico do que da alegoria, tal como o Benjamin pensa. A descoberta do Benjamin, que eu já conhecia antes, na verdade, eu conheci o Benjamin em 67 ou 68, quando eu fazia meu curso de filosofia ainda em Campinas, né? O Benjamin, junto com as leituras que eu fiz desses artigos todos que você citou por aí, entendeu? E das infinitas conversas que eu tinha, isso é muito importante, que eu tinha desde os anos 60 com o meu amigo e colega na USP, o João Adolfo Hansen, né? Quer dizer, e que passávamos pela linguística, pela poesia, muita poesia, muito Drummond, muito Mallarmé, muito Pound, muita poesia concreta, tudo aí, quer dizer, levar a gente... E depois, o meu contato com os franceses, principalmente com Barthes e com Deleuze, quer dizer, me levaram a configurar exatamente essa alegoria do tipo benjaminiano como sendo exatamente aquilo que eu queria, que nós queríamos, em nossas conversas, entender pelo tropicalismo. Quer dizer, alguma coisa que não estava dado como um horizonte futuro, utopicamente pensado, mas como devir, exatamente. Seja o devir da canção e da arte, de modo geral, seja o devir do político nas artes, entendeu? Quer dizer que isso foi fundamental. Foi fundamental a maneira de conseguir finalmente configurar. E ajudou muito a passar, no momento em que eu comecei a entender e analisar as canções, ajudado pelo João, que é muito especializado em análise literária, né? Quer dizer, a hora que começou a configurar melhor o que havia daquilo que eu chamava de sonho na canção, isto é, o elemento, em todo aquele construtivismo da canção tropicalista, na verdade está permeado, né? Está permeado por um êxtase de tipo surrealista e que está no Benjamin. A hora que eu encontro na análise do surrealismo do Benjamin, esta passagem forte, entendeu? Foi fundamental. E que a alegoria tinha a ver com isso. Tinha a ver com isso, a alegoria tropicalista. Ela não alegorizava, né, uma forma do Brasil como as artes participantes tentavam indiciar, na verdade, mas indicava exatamente aquilo que em linguística são as formações, né? São exatamente aquilo que a linguagem, né, vai constituindo como devir, né? E não como
e não como uma formação já feita sob a forma de algo a ser utilizado, né? É algo exatamente que não há ainda, que depois também encontrei em Deleuze, né? Quer dizer, alguma coisa que falava de um povo que ainda não existe, um povo que não existe, mas está em devir, não é? Então, tudo isto foi fundamental para formular a alegoria tropicalista, que é um centro, né? O Ari Salomão me disse uma vez uma coisa que é muito legal. Ele achou que o meu livro devia se chamar Tropicália, Alegoria, Alegoria. Eu achei muito legal. Mas quando eu pensei Tropicália, Alegoria, Alegria, e eu pensei exatamente numa crítica da alegoria pensada nos termos da arte participante para uma alegoria que, com a metáfora oswaldiana da alegria, exatamente pensava o devir. Foi por isso que eu dei esse título.